E aí, gente, sejam muito bem-vindos. Está iniciando agora a mentoria teológica aqui no Amamos a Bíblia. E é claro também que estamos aí iniciando agora no YouTube e eu estou muito feliz. Hoje a gente vai falar sobre o Evangelho de Marcos e eu vou falar sobre o primeiro assunto que eu vou falar hoje é o panorama geral desse livro. Então, você já parou para pensar quem foi que escreveu o Evangelho de Marcos? Curiosamente, o próprio livro não menciona o nome do seu autor. E mesmo assim, desde os primeiros séculos da igreja, os cristãos eles tinham a convicção de quem foi que escreveu esse evangelho. E, gente, entender isso muda completamente a forma como a gente vai ler o livro. Hoje eu quero te mostrar pelo menos 3 coisas que o Evangelho de Marcos nos mostra. E a primeira é quem foi que escreveu, eu vou falar nesse vídeo, quando foi escrito e qual é o propósito principal desse livro. Então, embora o Evangelho ele não cite o nome do autor diretamente, a tradição da igreja primitiva aponta para João Marcos. Talvez você já tenha até ouvido falar sobre este rapaz aí. O nome da mãe dele era Maria, era uma mulher que na casa dela acontecia cultos, né? Os cristãos se reuniam e a gente vai ver tudo isso lá em Atos. Algo interessante, gente, sobre João Marcos é que ele teve contato direto com 3 grandes líderes da igreja primitiva. Será que você consegue adivinhar aí quem é? O primeiro é Paulo, Barnabé e Pedro. Gente, o João Marcos, ele teve até um momento em que ele viajou com Paulo e Barnabé para uma viagem missionária, que foi a primeira viagem missionária. Mas aí ele voltou, porque teve lá um conflito com ele e Paulo. Paulo mandou ele voltar. Mas aí depois de um tempo, né, Marcos ele amadurece e Paulo manda chamar ele de volta para cooperar com a obra missionária. O próprio Pedro também chamou Marcos de meu filho, mostrando uma relação muito próxima com o rapaz, né? E é exatamente aqui que entra um detalhe importante. Os pais da igreja dizem que Marcos escreveu o seu evangelho baseado na pregação de Pedro, gente. Muito legal isso, né? Então, quando é que foi escrito, então, esse Evangelho de Marcos? Essa também é outra pergunta importante. Quando a gente dá uma olhada, né, no tempo, os estudiosos falando e tal, a gente vai ver que foi entre a data de 67 e 70 depois de Cristo. E esse período, gente, foi um período muito difícil para a igreja, né, para os cristãos, né, perseguição, e o Império Romano estava lá oprimindo e tal. Então surgiu a necessidade urgente de registrar aquilo que os apóstolos estavam ensinando sobre Jesus. Então, além disso, também Jerusalém estava prestes a ser destruída, o que aconteceria no ano 70. Por isso, muitos acreditam que Marcos escreveu seu evangelho pouco antes desse evento. E aí, gente, para quem foi que Marcos escreveu este evangelho? Pensa comigo, vamos lá. Se Marcos estava em Roma, para quem provavelmente ele estava escrevendo? A maioria dos estudiosos vai dizer, né, acredita que ele escreveu para os gentios, né, para os nossos irmãos romanos da época. O próprio texto mostra que, por exemplo, Marcos frequentemente ele vai explicar costume judaico, ele vai abordar muito essa parte dos costumes e se a mensagem fosse para os judeus, não tinha necessidade, né, dele escrever costumes judaicos, até porque já saberiam, né, sobre isso. Ele também traduz palavras em aramaico, que foi a língua falada por Jesus, e esses detalhes mostram que os leitores provavelmente não eram judeus, mas sim eram cristãos romanos, né, que agora tinham se convertido ao Evangelho. O estilo do Evangelho de Marcos é uma das coisas mais interessantes sobre o Evangelho. Ele tem um estilo mais curto, né? A gente vai ver que de todos os evangelhos, o Evangelho de Marcos é o menor. Então, ele tem essa coisa mais dinâmica, né, de contar os fatos. Ele vai usar a expressão como logo em seguida, imediatamente, no mesmo instante. Isso cria uma sensação de movimento constante na história, né? E é como se a gente estivesse de fato ali diante de nossos olhos, passando a história assim, diante de nossos olhos. É muito legal ler Marcos. Outro detalhe curioso é que Marcos, às vezes, ele coloca uma história dentro da outra. Esse recurso, gente, ajuda muito a gente a conectar os acontecimentos diferentes e mostrar o significado espiritual de cada um deles. E a estrutura do livro, né, da estrutura do Evangelho de Marcos,
Observe que é bem interessante isso. Marcos ele começa seu evangelho de uma forma direta. A gente começou a ler Marcos agora, aqui no Amamos a Bíblia, a gente já viu. Ele não começa falando sobre o nascimento de Jesus, sobre a infância de Jesus. Ele também não fala sobre os primeiros anos de vida de Cristo, mas ele já começa no ministério público de Jesus. Então, o primeiro capítulo já começa a falar sobre João Batista, né? João já pregando o arrependimento e Jesus já aparecendo, sendo batizados, Jesus já sendo enviado para o deserto para ser tentado pelo diabo e tal. Então, grande parte do livro mostra esse ministério de Jesus na Galiléia, onde multidões passam a segui-lo. A gente vai ver constantemente Marcos falando sobre isso, né? Multidão já seguindo Jesus e admirada com a forma como Jesus pregava, a forma como Jesus expulsava os demônios. Então a gente chega agora num ponto central do Evangelho de Marcos, que eu acredito que é um dos pontos principais porque Marcos escreveu. Ele fala agora dos seus quase 16 capítulos. O Evangelho vai falar sobre a última semana da vida de Jesus. Então, Marcos ele quer mostrar que a cruz ela é o ponto central da história. Logo no primeiro versículo, ele já deixa claro o propósito do livro. O propósito do livro ele diz que é mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E ao longo do Evangelho, várias testemunhas confirmam isso, né? É muito interessante que os próprios demônios falam isso. Jesus muitas vezes manda ele calar a boca, né? Para não revelar, né? O próprio Deus revela também Jesus como o Messias enviado. O centurião romano, o próprio Jesus também mais na frente vai falar. Então, quando a gente lê o livro de Marcos, a gente não está apenas lendo uma história, gente, uma narrativa histórica. A gente está diante de um testemunho. E um testemunho poderoso sobre quem Jesus realmente é. Para Marcos, Jesus ele não é apenas um profeta ou um mestre, mas ele é o Messias, o Filho de Deus que foi enviado para entregar a sua vida em resgate de muitos. E o convite que o Evangelho ele faz é claro: seguir esse Filho de Deus. E é isso. Esse é um pouco do panorama do livro de Marcos, né, desse evangelho que a gente está lendo junto num clube de leitura nosso. Se você não está participando, só entra lá no link da bio, está lá no nosso Instagram, entra lá no WhatsApp, participa dessa comunidade. Se você está conhecendo a gente agora, a gente está iniciando aqui, né, voltando a postar alguns vídeos no YouTube e próxima semana a gente continua com mentoria teológica. Então toda quarta-feira vai ter um vídeo aqui falando sobre alguma coisa sobre teologia. Nesse mês, a gente vai estar falando sobre o Evangelho de Marcos. Então, hoje a gente começou com o panorama bíblico do Evangelho de Marcos. Próxima semana tem Miguel falando sobre o Reino de Deus. E na última semana de março, nós já iremos falar sobre discipulado e a vida espiritual. Então, gente, tem muita coisa acontecendo, muita coisa legal. Baixe o PDF, continua aí estudando, aprendendo mais e vamos crescer no conhecimento de Deus. Então, é isso. Até a próxima. É isso aí, gente.